Como lidar com situações que fugiram do meu controle? Meu nome é Larissa Ruba, eu sou psicóloga clínica, especialista em autoestima feminina e relacionamentos. E esse é mais um episódio de Tapa Terapia, verdades que doem, mas curam. E hoje eu trouxe para vocês um tema que aparece muito no acompanhamento terapêutico comigo. Como lidar com o sofrimento quando as coisas fogem do nosso controle? Vamos imaginar uma mulher que estipulou toda a rotina dela. Ela colocou na agenda 9 horas academia, 10 horas café da manhã, 11 horas reunião, 2 horas da tarde atendimento, e ela tem aquele plano para seguir. Mas algum imprevisto acabou acontecendo no meio do caminho. Ela precisou buscar o filho na escola, ou uma colaboradora acabou adoecendo, algum imprevisto acabou mudando ali a rotina dela e ela não conseguiu cumprir uma das tarefas ou algumas tarefas que ela propôs inicialmente. Algumas pessoas têm uma certa rigidez cognitiva. É quando a nossa mente ela é tão rígida, ela precisa cumprir todas as etapas, todas as tarefas que ela propôs, porque senão ela entra em sofrimento. Então, pessoas que têm um certo nível de rigidez cognitiva são pessoas que sofrem muito mais quando algo foge do seu controle ali na sua rotina. Isso está muito ligado a pessoas que têm uma ansiedade mais elevada, um nível de exigência, de critério, de performance mais elevado. São pessoas que sofrem mais quando as coisas fogem do controle. Pessoas que também são inseguras, também sofrem muito quando algo foge do seu controle. Então, aquela pessoa que não tem tanta confiança em si mesma, quando algo sai do planejado, ela já pensa que tudo é uma catástrofe. Então, na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos isso de distorção cognitiva. Quando uma pessoa pega uma situação e ela acaba generalizando. É como se algo saísse ali da sua rotina, mas você pensa que todo o seu dia foi impactado, todo o seu mês foi impactado, talvez até mesmo o seu ano. É como se não tivesse outra alternativa para você. Você já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. É quando o nosso pensamento, ele tem uma capacidade tão grande de olhar as situações como catastróficas, que ela não consegue enxergar alternativas. Então, quando nós falamos de uma pessoa que tem uma flexibilidade psicológica, é quando algo foge do seu controle, mas apesar disso, ela consegue encontrar outras alternativas. Então, por exemplo, não consegui realizar essa reunião hoje, isso vai ter um impacto direto nos meus negócios, mas o que que eu posso fazer para minimizar o impacto disso? Não consegui entregar aquele resultado, mas quais são as alternativas que eu tenho para minimizar o impacto disso? Então, uma pessoa que tem uma flexibilidade psicológica, ela consegue se abrir para alternativas e ela entende que nada é tão catastrófico como a nossa mente cria. E isso tem um impacto gigantesco nos negócios, no relacionamento, na relação com algumas amigas. Uma pessoa que tem uma rigidez cognitiva muito grande, que sofre quando as coisas fogem do seu controle, é uma pessoa que cria uma expectativa na sua mente e quando se frustra, ela acaba cortando até mesmo relações. Então imagine comigo, você agendou um café da tarde com uma amiga que você não vê há muito tempo, muitos meses. E você cria uma expectativa muito grande para encontrar essa amiga, para conversar com ela. Você imaginou, idealizou todo o café da tarde entre vocês duas. E de repente, essa amiga mandou uma mensagem falando: "Posso levar uma prima? Minha prima tá aqui em casa comigo
e ela vai passar a tarde por aqui, eu gostaria de levar ela no café com a gente". Naquele momento, é como se você tivesse levado um balde de água fria sobre a cabeça. É como se toda aquela idealização, tudo aquilo que você imaginou, caísse por terra naquele momento e você ficasse tão frustrada que perdesse até mesmo a vontade de ir. Não que você tenha algo contra a prima da sua amiga, que você não queira ver ela ou que você não goste dela. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas é porque a frustração de tudo aquilo que você idealizou é tão grande que você, às vezes, corta até relações com uma amiga, com um namorado, com um parente. E isso é rigidez. Isso é rigidez cognitiva. Quando você se sente tão frustrada, quando você frustra a sua expectativa que você não consegue lidar com tamanha dor, desamparo, frustração. Você acaba preferindo abrir mão de tudo do que ser flexível e se adaptar. Então, uma pessoa que tem uma rigidez cognitiva, ela tem muita dificuldade de se adaptar a rotinas, se adaptar a situações. Então, é aquela pessoa que não consegue olhar para as alternativas e entender que não foi exatamente como queria, mas tudo bem. O que de bom ela consegue tirar dessa situação? Quais são as alternativas que ela consegue ter para minimizar o problema, o sofrimento? Será que ela consegue desfrutar do dia, das oportunidades, dentro das possibilidades? Geralmente, quando falamos de relacionamento conjugal, uma pessoa muito flexível e outra extremamente rígida também entram em conflitos. Porque a pessoa que tem uma rigidez cognitiva vai ser aquela que sempre vai colocar, impor como ela prefere, como ela quer, o que ela pretende, os gostos dela, as preferências dela. Já a pessoa que é muito flexível, ela vai ter dificuldade de se impor e ela vai sempre aceitar. E isso também gera uma uma tristeza, porque nada do que ela gostaria, ela consegue comunicar. Então as pessoas muito passivas acabam se conectando muito com pessoas que são, mais rígidas, porque as pessoas mais rígidas vão ditar as regras do jogo e as pessoas muito flexíveis vão apenas seguir. São aquelas pessoas que não conseguem ter uma postura de liderança, aquelas pessoas que não conseguem expressar o que desejam de forma assertiva, mas elas acabam ficando muito desanimadas ao longo do relacionamento, ao longo do processo. Então vamos pensar juntas. Como lidar quando as situações fogem do nosso controle? O primeiro ponto é identificar como você se sente quando as coisas fogem do seu controle. Você fica muito irritada? Você percebe que as suas emoções elas ficam à flor da pele? Você tem dificuldade de se regular emocionalmente? Você acaba atacando o outro, brigando, criticando? Você acaba descontando essas emoções no outro? Ou quando as coisas fogem do seu controle, quando um compromisso não é cumprido, quando alguém chega atrasado num compromisso, ou quando a sua agenda acaba sendo desfeita ali durante o dia, quando alguém frustra uma expectativa que você criou na sua cabeça. Como você se sente? Com raiva? Ou você fica muito ansiosa? Se você percebe que perdeu o avião, o voo, atrasou ou o voo mudou de horário, se você perdeu o voo, teve aí um engarrafamento que te deixou presa no trânsito e você não conseguiu pegar o voo. O quanto isso te afeta, o quanto isso te deixa ansiosa e você faz várias ligações e fica desesperada e pensa que é o fim do mundo para você. Como você se sente? Ou quando as coisas fogem do seu controle, você acaba ficando com uma tristeza profunda e se sentindo um verdadeiro fracasso.
nada tá bom, nada dá certo, você é uma fracassada, você se sente inferior, aí começa a se comparar com as outras pessoas e pensa que nada daquilo é pra você. Você pensa que relacionamento não é pra você, você pensa que empreender não é pra você, que o seu trabalho, os seus negócios, faturamento, gerenciar um lar, cuidar, nutrir do seu lar, você acaba pensando que nada disso é pra você. Isso é distorção cognitiva, visão em túnel, desqualificação dos aspectos positivos, tudo ou nada. Todos esses nomes que a gente fala na psicologia são para descrever aquelas pessoas que precisam de tudo no muito extremo, ou é tudo maravilhoso, perfeito, ou é tudo muito catastrófico. Então nós precisamos sair desses extremos e encontrar um equilíbrio. Como que você pode acessar, chegar no seu equilíbrio? Uma dica que eu, como psicóloga, posso passar para você é começar a se questionar. Existem outras alternativas? O que eu diria para uma grande amiga que estivesse passando pela mesma situação? Uma amiga que perdeu o voo, uma amiga que perdeu a reunião, que precisou s- cobrir uma funcionária que acabou passando mal, não compareceu. O que eu diria para essa grande amiga? Quais conselhos? Agora eu te pergunto, por que que você conseguiria ser tão acolhedora e tão compreensiva com uma grande amiga, mas com você mesma você é tão rígida, tão dura? Acaba se criticando e se punindo e se cobrando, e toda essa cobrança interna acaba sendo um peso tão grande sobre você que você acaba ficando enfraquecida emocionalmente. Acaba minando a sua autoestima. Você já pensou sobre isso? E fazer algumas perguntas para entender se realmente existem outras alternativas, se é possível dar conta sozinha por um tempo, se é possível encontrar outras pessoas para te darem suporte no que você precisa. Quando você começa a ampliar a sua mentalidade para outras alternativas, você se abre para uma vida mais flexível. Então pense sobre isso. E eu gostaria de perguntar para você, se você sente que você é uma pessoa muito rígida, muito inflexível, sofre demais quando as coisas fogem do seu controle, você tem se permitido ser acompanhada? Receber um direcionamento, ter um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, um espaço onde você não será julgada, mas onde você será acolhida de verdade, compreendida e direcionada. Na terapia, no Clube Mulher Rara, eu ofereço um acompanhamento individualizado, todo especial, para atender às suas necessidades. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu deixo para você entrar no meu Instagram, que é larissa@psi. Lá diariamente eu compartilho conteúdos de autoestima feminina que podem te ajudar a flexibilizar um pouquinho mais essas regras, essas crenças que têm te trago tanto sofrimento diariamente, que tem te impedido de enxergar com clareza a mulher valiosa e preciosa que você é. Se você sente que você precisa viver uma vida mais leve, se você precisa aprender a ser uma pessoa mais flexível, menos dura, menos rígida consigo mesma, para ter uma vida mais leve, entre em contato comigo que vai ser um prazer poder te acompanhar no seu processo de transformação para que você se torne uma mulher rara. Se você não me segue aqui no YouTube, comece a seguir, se inscreva, já ative o sininho para que você possa receber toda semana os conteúdos que eu compartilho aqui com você.
Se inscreva também no canal do Spotify para que você possa me ouvir enquanto você faz o seu cardio, enquanto você faz a sua esteira. É muito importante que a gente sempre esteja alimentando o nosso emocional e o nosso intelectual através de vídeos, de áudios, podcasts, lives. Então, me acompanhe por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Eu espero que você tenha uma flexibilidade psicológica muito maior por aí, que você aprenda a lidar com as suas frustrações, que você pare de sofrer com pequenas frustrações que acontecem no dia a dia e não se veja como uma completa fracassada, mas entenda que algumas situações fogem do seu controle, sim, mas o que está dentro do seu controle e o que você pode fazer por você naquele dia. Pegue mais leve com você, porque você merece ter uma vida com valor, ok, mulher? Até semana que vem e eu espero que você tenha gostado desse episódio. Tchau, tchau.